Olá, amigos, tudo bem? Então, hoje, dando continuidade às nossas falas, os nossos contos sobre personagens bíblicas que têm a ver com a questão da política, mesmo que uns não gostem. São personagens que ajudaram o povo de Deus a valorizarem, a saírem das sentenças de morte, seja ela declarada por algum governante ou seja ela por questões da natureza, de fome, como é o caso de hoje. Vou contar hoje sobre a história de José do Egito. Está em Gênesis capítulo 37. José do Egito, ele foi um homem que ajudou o povo de Deus a fugir da fome. A fome que ia matar a todos, sem exceção. A fome não escolhe pessoas. E José do Egito, ele conseguiu, com sua sabedoria, livrar o povo da fome, né? Então, como que procedeu isso? José do Egito, desde pequeno, ele teve uma vida muito difícil. Houve muita perseguição sobre a vida, no sentido total, de José do Egito. Desde cedo, desde criança, ele era perseguido por pessoas que tinham inveja do seu estilo de vida. Né? Era uma pessoa muito inteligente, muito dócil, muito apegada a Deus. Na palavra diz que tudo que José do Egito empreendia, Deus lhe dava prosperidade. Mas a vida inicial dele foi muito difícil, como eu disse. Desde pequeno ele foi perseguido pelos próprios irmãos. Os irmãos dele tentaram matá-lo, jogando ele na cisterna. E quando viram que, né, talvez mesmo que na tentativa frustrada de morte, eles venderam, os irmãos dele venderam ele como escravo. E lá na frente, o José do Egito mesmo tentando, né, sobreviver na graça de Deus, ele passou por inúmeras dificuldades e também chegou a ser preso. E no que parecia que era uma vida de extrema dificuldade, Deus dava a ele prosperidade, ele ajudava as pessoas, mesmo sofrendo, ele ajudava as pessoas. Houve um momento em que o faraó, o supremo do Egito, teve um sonho e o sonho incomodou muito ele, esse faraó, né, que era o governante máximo, e ninguém conseguia dar ao faraó uma explicação para o sonho. Até que alguém falou, olha, existe um homem que está preso, que se chama José, e ele pode te ajudar nisso daí. E realmente foram lá e chamaram José. José, né, foi, como ele tinha muita intimidade com Deus, um homem de uma profunda oração, ele acalmou o coração do governante e falou, pode ser isso, isso, é dessa maneira. Então, na verdade, era Deus usando aquela situação para dar a José a possibilidade de ajudar o povo. Né? E José, com suas capacidades de inteligência, perspicácia, boa vontade e extrema espiritualidade, ele aproximou-se do governo, né, da governância do Egito, ele entrou no governo, ele entrou no palácio do poder. Ele saiu lá de baixo, Deus o exaltou. Ele saiu de lá daquele homem sofrido, que ele foi extremamente sofrido, e colocou ele como o primeiro-ministro do Egito, o governador do Egito. Ele transformou-se em governador. O governante máximo, o faraó, né, como se fosse um rei, ele falou, olha, José é a segunda pessoa aqui no Egito. Tudo que ele disser para fazer, toda a ordem dele deve ser cumprida. Né? E José foi administradamente, foi lá, chamou todas as pessoas e organizou o Egito. E falou o que deveria fazer. Ele deu ordens do que deveria fazer. E com isso, né, todos sabem, muitos sabem a história, o país ficou 7 anos passando por riquezas e depois vieram 7 anos de pobreza, de miséria. E na história diz que todo o povo ao redor do Egito passou por fome, misérias, mortes, menos o povo do Egito. Que José, através dele, ele fez com que, a forma dele de administrar, ele fez com que o povo não passasse por aquelas penúrias. Do menor, né, da menor pessoa, do mais pobre ao mais rico, todos tiveram o que comer. Todos tiveram seu mantimento em casa, prosperidade, proventos, através de José do Egito, porque ele era um homem de muita oração. A palavra diz que tudo que ele fazia, ele consultava a Deus primeiro. Ele não tomava decisão sem perguntar a Deus o que deveria fazer. E com isso ele salvou todo o povo do Egito da fome. Inclusive até os seus familiares, os seus irmãos que entregaram a morte, eles saíram da cidade deles, do país deles, e foram até o Egito buscar mantimento, sem saber que era José do Egito que era o governador.
Foi aí que as famílias se encontraram. E José do Egito chorou muito ao ver o pai. E José do Egito conseguiu salvar tanto esse povo do Egito, que não era o povo dele, né, de família ou de religião, mas conseguiu salvar seus familiares também. Então a riqueza veio de um homem de Deus, né? Ele, antenado a Deus, ele trouxe aquilo, né, direto de Deus, as providências de Deus, o alimento supremo de Deus, ele ofereceu ao povo. Então um governante ele tem que estar logicamente preocupado com o seu povo, mas alinhado a Deus, pedindo a Deus, fala: Senhor, o que queres que seja feito nessa terra? É isso. Amém.